Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estou hoje aqui trazendo mais uma reflexão. Hoje quero falar a você aqui qual é o povo mais odiado do mundo. Algumas pessoas chegam a pensar que a religião a qual ela segue é a mais odiada de toda a terra, mas não é dessa forma. Muitas pessoas não conseguem enxergar que há um povo, um só, que é o povo mais detestado em todo o mundo. E não é a igreja. Se você pensa que a igreja é o povo mais odiado da terra, você está enganado. Eu vou deixar aqui, se você tiver Bíblia, abra aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22. Diz assim, ó: E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o período em que Cristo falou essas coisas foi vivendo com seus discípulos, que eram judeus. Então, se você for parar para examinar um pouco as Escrituras, você vai ver que em todo momento os judeus sempre foram perseguidos em todas as nações que eles chegavam. Foram maltratados no Egito, foram maltratados na Babilônia, foram maltratados na sua própria terra, foram dominados pelos seus inimigos. Inclusive no período de Cristo, quem dominava era Roma. Então, olha que coisa interessante. Um povo que é o povo mais detestado do mundo. Quem é esse povo? Mas você pode já abrir a boca e dizer: ah, pastor, esse povo são os servos de Cristo. Na verdade, essa é só uma parte do povo. Uma parte. Mas se você for parar para estudar um pouco da história, os servos de Cristo, que servem a Cristo de acordo com os ensinos bíblicos, não de acordo com o ensino de uma religião, esses são taxados de santarrões, mentirosos, de tudo que você possa imaginar. Já o outro lado é o povo judeu. Quando paramos para examinar a vida do povo judeu, vamos ver que sempre houve uma terrível perseguição contra eles. E dentro dessa perseguição, vem então os ensinamentos que Cristo aprova. Para ser servo de Cristo, é necessário obedecer às leis que ele obedeceu. Então, servir a Cristo não implica em você estar em uma igreja. Servir a Cristo significa você obedecer aquilo que ele aprovou. E o que foi que ele aprovou? Em Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 3, ele diz assim: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas que eles vos mandar fazer e observar, fazei
e observai, mas não andeis em conformidade com suas obras, pois ensinam e não praticam. Então, o povo mais odiado do mundo é o povo judeu. Nossa, pastor, como é que você vem dizer isso? A história, os fatos históricos apontam para isso. Quando paramos para estudar um pouquinho da história da igreja cristã, igreja, não servos de Cristo, igreja, da igreja cristã, vamos ver que a igreja cristã, ela foi cúmplice de um verdadeiro massacre contra o povo judeu. Você alguma vez já ouviu falar na história do grande holocausto? Pastor, o que é esse grande holocausto? Vamos lá. O grande holocausto foi um episódio da história onde aproximadamente 6 milhões de judeus, 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentrações na Alemanha. Imediatamente, todas essas coisas que aconteceram naquele período, quem era que fez tudo isso? Adolf Hitler. Um homem que era nazista, fazia parte do nazismo, né? E se identificava como cristão. O interessante é que ele se identificava como cristão, e a igreja cristã, entre os anos 1939 a 1945, não fez nada para impedir esse massacre de judeus. Pelo contrário, apoiaram Adolf Hitler. Apoiaram Adolf Hitler. E até a data de hoje, a igreja cristã ensina doutrinas religiosas que são um antissemitismo disfarçado. Antissemitismo disfarçado. Nossa, pastor, que tema é esse, antissemitismo? Quer saber que tema é esse? Vamos lá. Um termo que identifica uma pessoa que odeia o povo judeu. Um antissemita é uma pessoa que odeia o povo semita. E o povo judeu é um povo semita, o povo filho de Sem. Sem, que foi filho de Noé. Então, antissemitismo é ódio aos filhos de Sem. Que automaticamente os filhos de Sem nada mais são que a descendência de Israel que existe hoje. Uma vez que você ensina contra aquilo que Cristo aprovou, você está espalhando esse sentimento de antissemitismo. A igreja da atualidade, igreja cristã, seja ela pentecostal ou católica, você vai ver no rol de ensinos da igreja, a igreja dizendo: aquele que quiser andar pelas leis de Moisés é maldito. A igreja adventista ela ainda tenta se afastar um pouquinho disso, mas ela acaba também caindo nessa ideia de forma indireta. Meus queridos, quando paramos para ver um pouquinho da história, Adolf Hitler, que levou para os campos de concentração aproximadamente quase 10 mil ciganos e mais alguns milhares de outras religiões. Mas quando se refere ao povo judeu, ele matou aproximadamente 6 milhões de judeus na Alemanha, em campos de concentração. E a igreja não fez nada para resolver isso. Meus queridos, o antissemitismo é algo que Cristo ele reprova e que as leis também reprovam.
querer andar por esse sentimento de antissemitismo, é ensinar coisas que vão contra Israel, é você se levantar contra aquilo que Cristo aprovou. Deixando claro que Cristo aprova os ensinos dos judeus. Em Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 3, ele deixa isso claro. Ele está ali aprovando o ensino dos judeus, porém reprovando a velha história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então é o seguinte, o povo mais odiado, se você for parar para ver, são aqueles que servem a Cristo de acordo com as doutrinas judaicas. Sim, de acordo com as doutrinas judaicas, pois é impossível servir a Cristo e não agir como um judeu. Nosso pastor é. Porque Cristo, ele nos ensina em Lucas capítulo 6, versículo 40. Ele diz o seguinte: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas aquele que quiser ser perfeito será como o seu mestre. Meus queridos, para sermos como Cristo, precisamos guardar o sábado. Para sermos como Ele, precisamos observar as festas judaicas, as leis alimentares. Isso vai fazer com que nós sejamos semelhantes ao nosso mestre. Meus amados, as Escrituras Sagradas, elas são a base da nossa fé. Não vá pensando você que aquilo que a igreja ensina é suficiente, que não é. É impossível dizer que serve a Cristo e não andar como Ele andou. Ah, mas Cristo andou em amor. Cristo também andou em obediência às leis de Moisés. Não é só amor. Não basta só amar. Tem que obedecer. Então, a história aponta para a igreja como sendo a responsável, de forma indireta, não é? De forma indireta, a aproximadamente 6 milhões de judeus. Então, apoiou Adolf Hitler nesse massacre de 1939 a 1945. Meus queridos, essas coisas devem ser faladas e você precisa criar consciência disso. Saber que Cristo aprova os ensinos dos judeus é mais do que o suficiente para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quer aprender? Basta pesquisar na fonte. Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.